Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tivemos um problema. Parece que o demônio da internet quis aparecer hoje. Eu não consegui entrar pela plataforma do Streamlabs. Então estamos somente pelo Facebook e não conseguimos entrar hoje pelo YouTube. Portanto, hoje 12 minutos aqui de atraso. Eu vou aguardar mais 2 ou 3 minutinhos para que os irmãos possam aí compartilhar a página também no grupo da igreja e aqueles que estão no aguardo aí possam entrar. Vou aguardar aqui, agora são 20h12, eu vou aguardar mais 2 minutinhos e aí nós damos início aqui ao nosso estudo nesta noite de quinta-feira. Deus abençoe desde já a sua vida, a sua casa e a sua família. E se você que porventura já está aí conosco, é a sua Bíblia, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui e em seguida nós vamos fazer um breve comentário e assim orarmos a Deus, colocando esta noite de quinta-feira, dia 1º de outubro do ano de 2020. Enquanto eu aguardo, deixar uma música de fundo aqui para nós. Mais um minutinho e a gente já começa, viu, queridos? Muito bem, aqui no meu relógio são 20h15, ou seja, 8h15 da noite. Você é muito bem-vindo, louvado seja o Senhor pela sua vida, louvado seja Deus por estar conosco por mais esta vez. Para aqueles que chegaram agora, tivemos um pequeno problema com a nossa plataforma normal de transmitir pelo Face e também pelo YouTube. E aí, assisti várias vezes, não deu certo, então estamos somente pelo Facebook hoje, tá bom? E depois eu baixo esse vídeo e disponibilizo no YouTube. Eu convido você a abrir em João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo de número 39. Diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo de número 65, que é o último versículo do capítulo, um dos últimos versículos do capítulo 6 do Evangelho de João. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quero fazer uma pergunta teológica para você. Como é que você chegou até Deus? Pelos seus próprios esforços, pela sua determinação, pelo seu empenho, pelo seu livre-arbítrio, pela sua boa vontade, pela sua vida santa? Como é que você chegou até Deus? Estes textos nos dizem que nós chegamos a Deus porque Ele tomou a iniciativa e nos deu para o Senhor Jesus. Em outras palavras,
Como é que eu cheguei até Deus? Como é que você chegou até Deus? Você chegou até Deus porque Deus o escolheu para que você chegasse até Ele. Você conheceu o caminho porque Deus revelou e mostrou para você esse caminho e colocou você nesse caminho. Por que você chegou até Deus? Porque Deus, na sua soberania, te escolheu. E saiba de uma coisa, todos aqueles que chegaram até Deus, através do Senhor Jesus, nunca mais sairá da presença dele. Porque Ele não permite. Ele não vai dispensá-lo. Aquele que Ele resgatou, jamais Ele vai permitir que seja agora um desgarrado ou que fique perdido. E se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está entre estes. Como disse o Senhor Jesus, que veio até a mim porque o Pai é quem o deu a Ele. Você está entre os escolhidos do Senhor. E eu creio que você pode louvar a Deus por esta verdade agora, como nós vamos orar, colocando a nossa gratidão a Deus por isso e também apresentando o período que vamos passar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar? Eu oro daqui e você ora daí e juntos nós oramos ao nosso Deus. Louvado, Senhor, seja o teu nome. Nome santo, nome poderoso, nome grandioso, nome bendito. Obrigado por ser este Deus que nos leva a ti mesmo por intermédio de Jesus. E o Senhor Jesus não permite que nenhum se perca. Toda glória seja dada a ti. Louvado seja o Senhor. Obrigado a Deus porque somos escolhidos do Senhor. E te louvamos porque há muitos escolhidos do Senhor espalhados por toda a face da terra. Meu Deus, que estes ouçam a voz do Evangelho, sim, para serem levados à salvação eterna, para serem levados aos braços do Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por este mês que começa hoje. Bendito seja este mês de outubro, na vida da minha família e na vida de cada família que nos acompanha, na vida da família cristã sobre esta nação, sobre a face da terra. Faça com que seja um mês vitorioso, seja um mês próspero, não, ó Pai, somente nas questões materiais, mas acima de tudo, um mês vitorioso espiritualmente. Um mês, ó Deus, próspero espiritualmente, um mês de obediência ao Senhor irrestrita, um mês, ó Pai, que o nosso amor aumente, que a nossa fé cresça, que a nossa dedicação e consagração ao Senhor seja maior, em nome de Jesus. Seja um mês, ó Pai, que os teus filhos e filhas coloquem, ó Deus, propósitos ou metas, santos propósitos, como o propósito de ler as Escrituras, de orar, de suplicar, de interceder mais, de buscar mais ao Senhor, de ter maior comunhão contigo. Estes são propósitos nobres e sublimes, que isso esteja no coração de cada um de nós. Deus bondoso, nós vamos pensar aqui no terceiro capítulo e a última parte deste terceiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. E aquilo que já vimos até aqui, ó Pai, acrescenta um pouco mais nesta noite. E ao final o Senhor nos dê a graça de honrar, de glorificar, de exaltar, de engrandecer o teu nome e sermos de fato preenchidos, sermos de fato, ó Pai, de fato cheios do teu Espírito Santo e encorajados e possamos nos sentir renovados aprendendo a palavra do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, querido. 1 Tessalonicenses, nós vamos reler aqui o capítulo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. São 13 curtos versículos. E nós vamos pensar do versículo 9 até o versículo 13 nesta noite. Mas eu quero ler todo o capítulo, porque é curto, para a gente rememorar algo do que já vimos aqui. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor.
Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Em benefício da vossa fé. Versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Até aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 13. E nós vamos pensar hoje dos versículos 9 até o versículo de número 13. Nós temos trabalhado aqui com o tema Mantenham-se firmes. Hashtag Fiquem firmes no Senhor. E nós já afirmamos aqui que com este tema, nós falamos de que o apóstolo Paulo, preocupado com a questão da fé dos irmãos, dos recém-convertidos desta igreja em Tessalônica, Paulo realizou 3 coisas a fim de ajudar, a fim de cooperar com os cristãos de Tessalônica a manterem-se firmes na fé. E nós falamos que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, o que ele fez em primeiro lugar, baseado no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5, nós afirmamos que ele fez? Ele enviou Timóteo, esse colaborador, esse cooperador. E ele enviou Timóteo pela preocupação que ele tinha com a igreja, não podia mais suportar o cuidado por eles. Ele enviou Timóteo por causa do caráter de Timóteo. Nós falamos aqui que Timóteo era um irmão, ou seja, um companheiro, um cooperador crente, um irmão, aquele que fazia parte, aquele que faz parte pela graça de Deus, aquele que faz parte da família da fé, da família do Senhor. E ele enviou Timóteo ainda por conta das tribulações que aquela igreja estava passando, enfrentando. Havia perseguições naquela cidade e o apóstolo Paulo, preocupado com isso, envia então Timóteo. E a segunda coisa que foi na quinta passada, que nós falamos o que Paulo realizou a fim de ajudar, de colaborar com os cristãos de Tessalônica a manterem-se firmes na fé. Nós falamos que, após ele receber as boas notícias, capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 8, boas notícias a respeito do estado da fé daqueles irmãos, Paulo se alegra com isso, Paulo se sente consolado com aquilo, e mesmo em meio a privações e tribulações, e eu afirmei, irmãos, que é possível, mesmo em meio a privações e tribulações, nos alegrarmos. E o apóstolo Paulo se alegrou pelas boas notícias que recebeu a respeito da fé daqueles irmãos. E o que ele fez? Nós comprovamos aqui que no contexto, usando o livro de Atos, Paulo escreveu a eles uma carta. E aí nós demos a ênfase na importância da palavra de Deus, ou seja, da doutrina, para que o cristão se mantenha
firme na fé em Cristo Jesus. Então, hashtag fiquem firmes no Senhor. Mantenham-se firmes no Senhor Jesus. Terceira coisa, então, baseado nos versículos de número 9 até o versículo de número 13. Terceira coisa que Paulo realizou a fim de ajudar os cristãos de Tessalônica a manterem-se firmes na fé. Eu vou reler aqui o versículo de número 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que é que Paulo fez para ajudar aqueles irmãos? Paulo orou por eles. Paulo orou. Mas já quero aqui me antecipar, Paulo não disse assim, Deus abençoe vocês. Não foi isso. Mas antes de dizer aqui quais foram os pedidos que o apóstolo Paulo fez a estes irmãos, esses recém-convertidos, mas antes disso, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ou seja, Paulo escreveu uma carta, isso tem a ver com doutrina, tem a ver com ensino teológico, e a oração, então palavra de Deus e oração caminham juntas, andam juntas. Alguns exemplos disso, como nós sabemos, o povo de Deus, no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 12, eles fazem um pedido ao profeta Samuel e diz assim, roga pelos teus servos ao Senhor. E aí Samuel responde desta maneira, olha, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes eu vou orar, ele diz, a essa ênfase, eu vos também ensinarei o caminho bom e direito. Orar e ensinar e orar. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 6 de Atos, também dá essa ênfase da importância da palavra e da oração. No contexto do capítulo de número 6, a dificuldade da distribuição lá entre as viúvas, os mantimentos da igreja, Pedro disse assim, olha, é o seguinte, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Palavra e oração caminhando juntos. Ok, irmãos? Porque a segunda coisa que Paulo fez foi enviar uma carta, palavra. E nesse segundo momento, Paulo ora por eles. Assim como o nosso Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, assim como ele orou por nós também, Evangelho de João, capítulo de número 17, o apóstolo Paulo orou pelos cristãos de Tessalônica. Para quê? Para que a fé deles não vacilasse. Mesmo recebendo, irmãos, mesmo recebendo boas notícias sobre o estado da vossa fé, o apóstolo Paulo orou por aqueles irmãos. E ele apresenta 3 pedidos específicos em sua oração pelos crentes, pelos santos em Tessalônica. Qual foi o primeiro pedido que o apóstolo Paulo apresentou? Versículo de número 10. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo orou por aqueles irmãos pelo amadurecimento da fé deles. Irmãos, Paulo ansiava ver aqueles irmãos, mas foi impedido. Paulo ansiava ministrar aqueles irmãos pessoalmente, não foi, enviou uma carta. Paulo desejava ajudar eles no amadurecimento da fé. Não conseguiu ir lá. Porém, ele fez isso através da oração. Sim. E o termo aqui que está traduzido por reparar as deficiências da vossa fé, a ideia de reparar aqui é ajustar, equipar, prover, unir, como que corrigir, pegar alguma rede de pesca e entretecer, tirar os cortes que existem ali e arrumar, e ajeitar. Não é fazer uma gambiarra, é arrumar bonitinho. Num certo sentido, essa é a ideia aqui de reparar. E a nossa fé, ela nunca, irmãos, ela nunca vai atingir a perfeição, certo? Ela precisa sempre ser ajustada, equipada, corrigida. Para quê? Para amadurecer saudavelmente. Porque sempre haverá deficiências, sempre haverá algumas falhas, sempre haverá algumas brechas
na nossa fé, no conjunto de crenças que nós temos. Sempre haverá algumas deficiências a serem ou a ser supridas ou compensadas, ajeitadas, arrumadas. E havia algumas deficiências na fé dos crentes em Tessalônica. Nós vemos que havia uma certa confusão doutrinária a respeito da volta do Senhor Jesus. Mais à frente, capítulo 4 e 5, o apóstolo vai tratar a esse respeito. E algo interessante é que esses irmãos foram grandemente abençoados, receberam muitas bênçãos espirituais, mas sempre há lugar, queridos, para progresso. Sempre há lugar para amadurecimento na fé. Alguns irmãos ali daquela igreja andavam desanimados. Essa é uma parte de deficiência. Alguns revelavam-se fracos e o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ora para que o Senhor traga amadurecimento na fé deles. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, diz assim: exorto-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Havia deficiências. Eram recém-convertidos, bem doutrinados, mas ainda havia algumas deficiências. Queridos, nós precisamos que alguém ore pelo amadurecimento da nossa fé. E nós precisamos querer amadurecer, ou seja, na fé, e reconhecer essa necessidade. Eu tenho mudado um pouco o foco das minhas orações por aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade e também por pessoas ao meu redor. Olha só, normalmente, quando alguém pede para orar, a pessoa fala assim, olha, não é errado isso, mas entenda aqui o que eu quero dizer. Ore pela minha família, ore pelos meus amigos, ore pelo meu trabalho, ore pelos meus filhos. São todas orações legítimas. Ore porque este mês teve um problema no meu trabalho, estou com dificuldade de relacionamento com algumas pessoas no trabalho. Todos pedidos legítimos. Mas, irmãos, nós precisamos sair um pouquinho da superfície e nos aprofundarmos mais no foco das nossas orações. Quem já, de 10 pessoas, entre 10, quantas pediram assim para você orar? Pastor, irmão, ore para que eu amadureça na fé. Ore para que eu produza frutos no meu ministério. Pastor, ore para que a minha fé seja mais firme no Senhor Jesus. Parece que a gente tem um constrangimento disso. Então, como ninguém pede por isso, ou raramente as pessoas pedem, eu estou mudando o foco das minhas orações, orando para que os crentes, para que a igreja amadureça na fé. Oro pelos outros motivos, mas nós precisamos focar nesses motivos mais profundos. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja. Porque, irmãos, se nós podemos ir bem no trabalho, glória a Deus, nós podemos ir bem nos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos sociais, nós podemos caminhar bem profissionalmente, mas e a nossa fé? E se não amadurecer, se não crescer, e se não avançar? Portanto, precisamos mergulhar um pouco mais, orando, por crescimento, por amadurecimento na fé. Lembrando que nós nunca vamos atingir a perfeição, porque a nossa fé precisa sempre ser equipada, ajustada. Meu irmão, sempre haverá algumas brechas. As nossas convicções cristãs precisam ser melhoradas diariamente. Diariamente você pode descobrir coisas novas, sim, lendo as Escrituras Sagradas, para que a sua fé amadureça. E nesse sentido, este princípio de que nós nunca vamos atingir a perfeição e nós precisamos sempre ser equipados para que possamos amadurecer na fé, o nosso patriarca Abraão é um bom exemplo deste princípio. A fé desse homem tinha deficiências, porém havia deficiências até chegar num ponto não de perfeição, mas num ponto quase que ideal. Exatamente. Como que acontece com Abraão? Deus chama Abraão de um lugar para ele ir à terra de Canaã, diz que ia abençoá-lo, e quando ele chega naquela terra, a Escritura diz em Gênesis que ocorre uma grande fome naquela terra. E Deus é quem envia aquela fome para provar a fé do seu filho. Porém, o que acontece? Abraão, naquele teste, foi reprovado. Sabe o que ele fez? Ele desceu para o Egito em busca de ajuda, porque havia fome em Canaã. E aí,
Abraão vai crescendo, vai caminhando, e cada passo do caminho desse homem, Deus vai permitindo que Abraão passe por experiências, por dificuldades que vão obrigá-lo a confiar no Senhor, e as dificuldades vão obrigá-lo ao mesmo tempo a confiar no Senhor e também crescer, amadurecer na fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Porque a fé, ela se fortalece, ela mantém-se firme, a fé, ela amadurece, irmãos, com o uso. Sim, e a ideia de exercitar a fé, de ter experiências, e nós precisamos orar por isso. Eu não estou falando para você orar por dificuldades, mas orar por amadurecimento, por experiências, por exercitar a sua fé. Na caminhada, Abraão teve problemas com seu sobrinho Ló, num primeiro momento, um sobrinho mundano que não devia ir com ele, mas foi. O Ló foi como que um espinho na carne também de Abraão. Depois Abraão teve problema com sua própria esposa Sara, teve problema com a sua serva Agar, e depois, em tudo isso, ele vai crescendo, vai amadurecendo. E nós vemos um pico de um bom amadurecimento na fé desse homem quando vem a maior prova. A maior prova de fé que esse homem foi submetido foi quando Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E o que aconteceu? Abraão foi aprovado. Porque a fé, irmãos, a fé que não pode ser provada, ela não é digna de confiança. Então Deus, por vezes, permite os sofrimentos e as aflições e as dificuldades para amadurecer na fé. Paulo não estava pedindo sofrimentos. Os irmãos em Tessalônica já passavam por isso. Mas o apóstolo Paulo pede para que Deus com isso, Deus traga amadurecimento na fé deles. Porque Deus não nos prova, irmãos, para nos reprovar, creio eu. Deus também não prova a nossa fé para destruir a nossa fé, mas para desenvolvê-la, como foi com Abraão, para amadurecê-la, para reparar, para ajustar as deficiências, as falhas, para suprir o que nos possa faltar, o que é relacionado à nossa fé. Se Abraão não tivesse passado por aquelas dificuldades, ele jamais teria aprendido a confiar no Senhor nas dificuldades maiores. Dificuldades menores e nas maiores. Então, Paulo orou para que os cristãos em Tessalônica amadurecessem na fé. E sabe o que aconteceu? Deus atendeu o pedido de Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, primeira parte do versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Irmãos, oração por amadurecimento na fé. Como nós precisamos de orar por isso e tirar um pouco o foco daquilo que é mais superficial, mais periférico, não sem importância, mas é mais periférico, e focar naquilo que é mais profundo. Que o Senhor repare as deficiências da nossa fé. Porque às vezes, irmãos, nós somos encontrados como aquele personagem do livro Peregrino, vacilante. Nós precisamos amadurecer na fé. Você quer? Se você não quer, eu estou orando por isso, não tem problema. Se você quer, conte com a minha oração e ore você também. Eu oro daqui e você ora daí. Segundo pedido que o apóstolo Paulo fez, com o desejo de ajudar aqueles irmãos a manterem-se firmes na fé. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O segundo pedido que o apóstolo Paulo fez foi que o Senhor pudesse fazer aqueles irmãos crescer, abundar no amor. Então, se você quer escrever, o segundo pedido de Paulo é para que o Senhor faça crescer o amor dos Tessalonicenses. Eu já disse isso aqui, se eu não me engano, na introdução desta primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, tempos de sofrimentos e provações, e olha que Paulo passava por isso, porque lembra quando ele recebe as informações de que o estado da fé dos Tessalonicenses estava bem, ele diz, olha, eu fiquei consolado, mesmo, ele diz assim, apesar das privações e tribulações. Então, e Paulo passava então por isso, por sofrimentos e provações. E tempos assim, irmãos, podem alimentar,
podem fazer crescer, podem aumentar o egoísmo. E egoísmo é pecado. Porque pessoas perseguidas, porque pessoas pressionadas muitas vezes se tornam muito egocêntricas, se tornam exigentes e se tornam pessoas vou dizer assim, meritórias, que diz assim, porque eu estou passando por isso, eu mereço tal coisa. Alimenta o egoísmo. E nada melhor do que a fornalha da aflição para revelar o nosso verdadeiro interior. Nada melhor do que adversidades, nada melhor do que dificuldades, nada melhor do que um tipo de tribulação enviada pelo Todo-Poderoso para revelar o que realmente está no nosso coração. Em tempos de provações, alguns constroem muros ao redor de si, não se relaciona, não procura ninguém, não quer saber de nada. Outros constroem pontes, constroem coisas que ligam. Então essas pessoas em tempos de tribulações, o que elas fazem? Se achegam ao Senhor, se achegam ao seu povo, se achegam à igreja. E foi isso que Paulo pediu aos cristãos de Tessalônica, e Deus atendeu o pedido deles, o pedido do apóstolo Paulo. Paulo pediu que aumentasse, que fizesse crescer o amor uns para com os outros. Ainda na segunda epístola, no capítulo 1, a segunda parte do versículo 3 diz assim: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Seremos irmãos, ou a Escritura diz que nós somos conhecidos como discípulos, seremos conhecidos como os discípulos do Senhor pelo amor mútuo. Vós sereis conhecidos, vocês saberão que vocês são meus discípulos por amardes uns aos outros. Um cristão que não ama é um contrassenso, é algo contraditório. Um cristão que não ama pode parecer estranho, mas ele está em trevas. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não demonstra amor pelo seu irmão, nunca viu a Deus. E quem nunca viu a Deus está nas trevas. A Escritura fala para nós crentes que o maior de todos os mandamentos é o amor. Você deve se recordar que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 13, é interessante, Paulo vem falando dos dons espirituais. E aí, irmãos, olha a frase do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 13. Antes, no final do versículo 12, ele fala, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse que o apóstolo Paulo vai falar? Do amor. Os dons espirituais, Paulo vai dizer, sem amor, nada valem. Irmãos, a boa doutrina, o zelo doutrinário, sem o amor também não agrada ao Senhor Jesus. Apocalipse capítulo de número 2 é o contexto da igreja em Éfeso. O amor não deve ser apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor deve ser demonstrado de forma prática. Paulo ora para que o amor dos tessalonicenses entre eles aumentasse. Dá para entender, irmãos? Sair da superficialidade não é dizer assim, Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Senhor, abençoa, que possamos crescer em amor uns para com os outros. Dá para entender? Sai do mais superficial, do mais periférico e aprofundamos mais as coisas. 1 João capítulo 3, versículo de número 18. O apóstolo do amor escreve assim, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Estava isso implícito quando o apóstolo Paulo diz assim no versículo de número 12, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Irmãos, a fé progressiva, a fé madura no Senhor, ela vai redundar em um amor crescente, em um amor abundante uns para com os outros. Há uma lógica. Eu creio em Jesus, eu sou crente em Jesus, estou firme na fé, estou amadurecendo na fé, e é natural que o nosso amor uns pelos outros aumente. Somos por Deus, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4, versículo 9, somos por Deus instruídos que devemos amar-nos uns aos outros. Somos instruídos.
e também devemos orar para que isso aconteça. Menos superficial, irmãos, e mais profundo. E algumas dessas lições nesse crescimento, elas são ensinadas com mais eficácia na universidade do sofrimento, na universidade da dor. Onde que está essa universidade? É claro que é de modo figurado, mas José, na universidade do Egito, sofreu durante mais ou menos, irmãos, uns 13 anos, em decorrência da inveja e da perseguição dos seus irmãos. Isso mesmo. No entanto, entretanto, todavia, José aprendeu a amá-los, apesar do ódio que sentiam e apesar do ódio ou da inveja que os irmãos sentiam por José. Mas José aprendeu a amá-los. José não tinha escutado ainda Jesus falar no Sermão do Monte, mas ele já estava colocando em prática o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Mateus capítulo 5, versículo de número 44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. José aprendeu a amar os seus irmãos, apesar do ódio, apesar de se considerarem inimigos dele. Os judeus, muito legalistas, perseguiram o apóstolo Paulo de cidade em cidade, mas o apóstolo Paulo em Romanos diz que amava os seus patrícios, os seus compatriotas, de tal forma, de tal maneira que ele estava disposto a morrer por eles, mas perseguiam o apóstolo Paulo. E esse homem que está escrevendo teve essa experiência de amar os outros, apesar do que sentiam por ele, apesar de alguma perseguição, apesar de muitos quererem matá-lo, acabar com a vida dele, ele disse que ele estava pronto, se possível for, morrer por eles. Mas, irmãos, o verdadeiro amor cristão não é demonstrado apenas e somente na igreja, uns pelos outros. Paulo diz, capítulo 3, versículo 12, aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. E por isso o apóstolo Paulo também ora. Irmãos, eu creio, saindo um pouco da superficialidade e do mais profundo. Que Deus nos abençoe. Essa é uma oração para que aumente o nosso amor uns para com os outros e para com todos. Porque o cristão não odeia. O cristão ama. O cristão não gosta. O cristão ama. Apesar do que pense, porque o cristão ele é diferente. O cristão é de outro mundo, irmãos. O cristão ele tem diferenciais. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ora para que o Senhor aumente o amor de uns para com os outros, entre os irmãos da igreja e para com todos. Não precisamos esperar os outros nos amarem, porque o Senhor não esperou eu amá-lo para que ele me amasse. Nós amamos uns aos outros, mas também devemos amar os perdidos e os que se consideram inimigos do Evangelho. Crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Porque esse amor que cresce, e ele de fato aconteceu, porque Paulo escreve na segunda epístola, esse amor cresceu, esse amor abundou, então esse amor crescente, abundante, não pode ser contido, ele deve ter a liberdade de se expandir e de alcançar e de chegar a todos. Oremos, menos superficialmente, de maneira mais profunda, para que o Senhor amadureça-nos na fé, amadureça a nossa igreja, amadureça a igreja dele sobre a face da terra, amadureça a fé dos novos crentes e dos crentes antigos, amadureça a fé daqueles que estão entre o novo e o mais velho na fé. Oremos para que o Senhor faça crescer o amor dos tessalonicenses, o amor dos crentes entre uns com os outros e também faça crescer para com todos. Amadurecidos na fé, crescendo em amor,
com propósito. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. A fim de que? A fim de que? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Terceiro lugar, terceira coisa que o apóstolo Paulo, o terceiro pedido de oração do apóstolo Paulo. Paulo ora pedindo por santidade de vida. Não precisamos esperar os novos na fé avançarem para agora que ele já conhece um pouquinho, vamos orar para que ele tenha santidade de vida. Não. É desde o primeiro momento. Pergunto para você, o que é que nos motiva a viver em santidade? O que é que motiva você a viver em santidade? Ou você já pensou sobre isso? Já orou por isso? São perguntas aqui, mas o que é que nos motiva a viver em santidade? O que nos motiva a viver em santidade, acima de tudo, irmãos, é pela palavra de Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. O que me motiva a viver em santidade, porque aquele que me salvou é santo. O meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor é santo. Mas aqui no contexto dos Tessalonicenses, o que deveria motivar aqueles cristãos a viverem em santidade? A volta de Jesus Cristo de Nazaré. Isso mesmo. Irmãos, a falta de santidade no meio do povo de Deus, a falta, e aqui a ideia de santidade, de separar-se do pecado e consagrar-se a Deus, a falta disso pode ser sinal que nós não estamos muito entusiasmados com a volta de Jesus. A falta de consagração e de dedicação ao Senhor pode ser um sinal de que nós não temos considerado a santidade do nosso Deus, a importância de uma vida santa, de uma vida pura na presença de Deus e na presença dos homens. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Se nós cremos que Jesus vai voltar, se cremos que Ele vai julgar os vivos e mortos, se cremos que vamos comparecer perante o seu tribunal para dar conta da nossa vida, então precisamos viver em santidade, precisamos viver e orar por uma vida de santidade. E para viver assim, precisamos nos colocar na presença do Senhor, e você não precisa ficar constrangido, mas compartilhar com outros para que você ore junto com outros, e você pode até pedir para o seu pastor orar por você, para que o Senhor ajude você a viver uma vida santa. Porque quem aguarda, quem espera a volta, a segunda vinda de Jesus, a Escritura diz que purifica-se a si mesmo. Vive uma vida de pureza. Convém observar, irmãos, que as orações do apóstolo Paulo pelos seus irmãos, pelos santos em Tessalônica, e assim devem ser as nossas orações por todos. As orações de Paulo por esses irmãos não são orações descuidadas, não são orações ocasionais, não são orações periféricas, rasas, vazias. São orações ao mesmo tempo também contínuas. Paulo diz que intercede por eles noite e dia. E ele diz que ele ora com máximo empenho. Que maravilhoso isso, irmãos. Olha, confirmado, perdão. Lá em cima, me perdi aqui só um minutinho. Aqui, o versículo de número 10. Orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé.
Sabe por quê? Que a oração, a verdadeira oração intercessória, irmãos, dá trabalho. E o trabalho é árduo, mas ele é recompensador. De ver alguém crescendo na fé, amadurecendo, de um momento para o outro, os dias vão passando. O mês passado, aquele fruto estava meio verdinho, mas agora está ficando mais amarelo. A ideia de o cristão está, aquela pessoa que você tem orado está amadurecendo, está crescendo. Você tem percebido que ela tem caminhado numa vida de amor, de um amor crescente pelos crentes e pelos outros. Ela diminuiu aquelas, ou melhor dizendo, ela não falava a respeito de amor pelo outro, não se importava com o perdido, mas agora ela se importa. A vida dela de santidade era meio desleixada, mas agora você percebe que ela se desvencilhou de algumas coisas. Você percebe que abandonou alguns vícios. Olha que bênção. É árduo, mas é recompensador. Sabe de uma coisa? Pode orar no seu quarto de 4 paredes e ninguém precisa saber por quem você está orando, mas Deus sabendo já é suficiente. Mas ore, saiamos um pouquinho da superficialidade nas nossas orações pelos nossos irmãos, aprofundemos-nos mais, pedindo coisas mais profundas, com um lastro de maior espiritualidade, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, a oração do apóstolo Paulo ensina aqui para nós que a interceder não deve ser apenas pelos recém-convertidos, mas deve ser por todos os crentes. Orai por todos os santos, por todos os cristãos, e devemos orar pelos não cristãos. Nós devemos pedir que a fé dos cristãos amadureça, que o amor cresça, que o caráter e a conduta sejam santos e irrepreensíveis diante de Deus. Mais uma vez, 1 João capítulo 3, versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Paulo não pôde, ele foi impedido de ir a Tessalônica, mas ele pôde orar pelos tessalonicenses. Eu não posso fazer com que a sua fé amadureça. Eu não posso fazer que você cresça em amor para com os irmãos e para com os perdidos. Eu não posso tornar você uma pessoa mais santa, mas eu posso orar por você e ninguém pode me impedir. E você pode fazer o mesmo, porque a oração não está limitada ao tempo, não está limitada ao espaço, ao lugar, não está limitada se você vê ou não aquela pessoa. Alguém disse que você pode tocar o mundo através da oração. E nós podemos fazer mais, muito mais por uma pessoa quando nós nos colocamos de joelhos e estamos orando por ela do que trabalhando por essa pessoa, fazendo alguma obra por ela. Irmãos, mantenham-se firmes, firmes na fé. Hashtag firmes no Senhor. Paulo realizou 3 coisas a fim de ajudar os cristãos de Tessalônica a manterem-se firmes na fé. Primeiro, ele envia Timóteo, um cooperador, um colaborador. Porque Timóteo, porque ele não podia mais suportar o cuidado por eles, porque Timóteo era de bom caráter e porque ele sabia das tribulações que aquela igreja também estava enfrentando. A segunda coisa que Paulo realizou foi que ele escreveu uma carta tratando de doutrinas fundamentais da fé. Irmãos, sem palavra não dá para a gente se manter firmes na fé. E terceira coisa que Paulo realizou a fim de ajudá-los a manterem-se firmes na fé, Paulo orou por eles. E eu falei que palavra, segunda coisa que Paulo fez, e oração andam juntas. E ele apresenta 3 pedidos específicos. Ele ora para que a fé dos tessalonicenses amadureça. Paulo ora pedindo para que o Senhor faça crescer o amor dos tessalonicenses, uns para com os outros e para com todos. E terceiro, Paulo ora pedindo santidade de vida, irmãos. Queridos, a condição espiritual, irmãos, a condição espiritual dos crentes, o estado da fé dos crentes, da igreja, deve gerar um peso no nosso coração a ponto de que a gente venha fazer sacrifícios pessoais
para ajudar essas pessoas a crescerem, a manterem-se firmes na fé no Senhor Jesus. Pergunto, você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela igreja, pelo corpo de Cristo? Você tem orado para que os crentes sejam mais firmes na fé, mais arraigados em amor? Você tem orado para que a igreja seja uma igreja consagrada? E você? E pergunto para mim, temos vivido em santidade de vida? Se você tem vivido, então você está preparado para a segunda vinda do Senhor. Ou você não tem nenhum anseio, você não está com uma santa ansiedade pelo retorno do Salvador. A única maneira, querido, de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus vivo e verdadeiro é vivermos diariamente na presença do Deus Santo, em santidade de vida, isento de culpa, na presença do Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que na vinda do nosso Senhor e Salvador com todos os santos sejamos encontrados puros, não contaminados, vivendo aqui, mas não influenciados por este mundo. Então, a primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo de número 3, mostra para nós como é importante cuidar de crentes novos na fé. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Você que levou alguém a Cristo, louvado seja Deus, mas não basta levar alguém a Cristo, a fé em Cristo Jesus. Você deve conduzir essa pessoa, caminhar com ela ao longo da vida, para que ajude essa pessoa a se firmar na fé. Você deve se esforçar para que isso aconteça. E se isso não está acontecendo, se entristecer com isso, mas colocar essa tristeza na presença do Senhor. E se o recém-convertido não estiver firme na fé, sabe o que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai ser derrubado no primeiro vento de perseguição ou de aflição que soprar. Se ele não conseguir permanecer em pé, não será capaz de aprender os primeiros passos, não será capaz de aprender a andar no caminho da fé, de correr a carreira cristã. E o que fazer então? Animá-lo, encorajá-lo, ficar do lado mesmo à distância. Paulo foi impedido de ir até Tessalônica, mas mostrou para aqueles irmãos que estava com eles. Ficar do lado até que amadureça, até que cresça. E como fazemos isso? Compartilhe a palavra de Deus. Ore por essa pessoa. Compartilhe sempre a palavra do Senhor. Ore pelos seus irmãos. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Compartilhou a palavra e orou por eles noite e dia e com o máximo empenho. Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Lembrando desses 3 pedidos, mais uma vez, do apóstolo Paulo. Amadurecimento na fé, crescimento no amor e uma vida de santidade. Dá para perceber a profundidade disso? Vamos sentar neste mês que começa hoje, mudar o foco das nossas orações e os pedidos também das nossas orações. A maioria dos pedidos são lícitos. Irmãos, é lícito orarmos pela saúde de alguém, é lícito você pedir por isso, é lícito. Mas presta atenção, que tal pedir para que Deus converta pessoas? Que tal pedir para que Deus convença pecadores da sua família, da minha família, próximos a nós, para que conheça Jesus como Senhor e Salvador? Dá para perceber, saindo do pedido de coisas mais superficiais e periféricas para algo mais profundo. Então peça para que Deus converta, transforme corações. Não peça apenas para que Deus abençoe a pessoa, para que a pessoa vá bem ou prospere. Peça para que Deus faça prosperar essa pessoa na fé, na caminhada, na carreira cristã. Vamos orar assim neste mês de outubro em nome do Senhor Jesus. E você, em nome do Senhor Jesus, continue fazendo os seus pedidos de oração, mas acrescente estes pedidos mais profundos, que tem a ver com uma vida de mais proximidade com o Eterno, com o Todo-Poderoso, de comunhão com o vivo e com o verdadeiro Deus. Amém? Vamos orar? Eu termino orando daqui e você termina orando daí, e juntos nós fazemos esse clamor, juntos nós fazemos esta súplica ao nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso,
Obrigado, porque o Senhor está profundamente interessado na nossa vida espiritual. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. O Senhor, primeiramente, não nos fez prosperar no trabalho. O Senhor não nos deu a graça de realizar um sonho. O Senhor não nos levou a atingir os nossos objetivos primeiro ou a ter diversas conquistas. Não, Senhor. Estávamos mortos e o Senhor, pela graça, nos deu vida. Louvado seja o teu nome. E agora sim, espiritualmente vivos, em comunhão com o Senhor. Ah, quantas bênçãos nos aguardam, porque agora os nossos olhos estão abertos. Não estamos mais nas trevas, mas como de fato somos agora, somos filhos da luz. E devemos andar na luz. E devemos caminhar como filhos da luz neste mundo. Senhor, ajuda-nos a amadurecer na fé diariamente, em nome do Senhor Jesus, para nos mantermos firmes na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus, dá-nos a graça de crescermos em amor uns pelos outros e para com os perdidos. Então que possamos orar uns pelos outros e orar pelos perdidos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de vivermos em santidade de vida, com alegria e com prazer, mesmo não, apesar de todas as aflições que venhamos a enfrentar, em nome de Jesus. Meu Deus, que as nossas orações, os nossos pedidos sejam mais ousados, sejam mais profundos. Senhor, oremos por conversões, oremos por libertação, sim, espiritual. Oremos, ó Deus, para que pessoas como, ó Pai, que estão distantes do Senhor voltem aos teus braços. Oremos, ó Pai, para que muitos descrentes venham a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Oremos para que o amor entre os cristãos aumentem. Oremos para que o mais novo, o mais idoso, o mais novo na fé, o mais antigo, possa ter a fé amadurecida em nome de Jesus. Oremos por santidade, por consagração, por vida consagrada. Sim, Senhor, ajuda-nos a sermos mais profundos nas nossas orações. E que a gente não ore apenas, Deus abençoe esta pessoa, Deus abençoe o nosso país. Oremos de maneira mais profunda. Senhor, liberta o Brasil da idolatria. Senhor, resgata aos teus eleitos nesta nação em nome de Jesus. Senhor, fortalece a igreja e repreende, Senhor, toda busca por coisa material e dá-nos a graça de buscarmos aquilo que é mais profundo, aquilo que nós não vemos, porque aquilo que não vemos permanece, é eterno, aquilo que vemos é passageiro. Vira-nos, converta-nos nesse sentido, converta as nossas orações, os nossos pedidos e as nossas súplicas em nome do Senhor Jesus. Sejamos homens e mulheres mais dedicados à oração, mais comprometidos, como o apóstolo Paulo foi, mais contínuos, mais esforçados, mais dedicados, como ele escreveu, noite e dia, com máximo empenho. Dá-nos esta graça, ó maravilhoso, ó eterno, ó grandioso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, que a boa mão do Eterno permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família, que o mês de outubro seja um mês de crescimento, de amadurecimento na fé santíssima. Seja um mês de crescimento e de abundante crescimento em amor uns para com os outros e para com os perdidos. Seja um mês de uma vida consagrada, de uma vida dedicada, de uma vida distante do pecado e próxima do trono da graça. Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.